Mano, boa tarde. Boa tarde. Há uma grande possibilidade, pelo menos existe, espera-se isso, a escalação nos dois últimos jogos, ela apresentou um resultado que encheu os olhos aí do torcedor pela disposição, pela entrega e pelo resultado em si. Uma vitória sobre o Coritiba e, claro, aquela partida maluca diante do Palmeiras, mas agora tem o clássico, né? Então, quero saber de você se deve haver alguma grande mudança nesse sentido, ou você deve manter essa linha de trabalho? Não, vamos manter a linha de trabalho. A escalação, como sempre, sai próximo ao jogo, mas certamente não teremos grandes alterações, porque não tem sentido fazer isso. Acho que a equipe vem produzindo bem e até a forma de corrigir aquilo que não está saindo tão bem é com a manutenção e o ajuste de pequenos detalhes. Mano, em relação a esses pequenos detalhes, muitas críticas ao sistema defensivo do Cruzeiro, que sofreu 3 gols para o Grêmio, num grande jogo, é verdade, 3 gols para o Palmeiras. Como que você observa essas críticas ao sistema defensivo como um todo? Futebol é assim, né? Você tem que criticar e elogiar, né? Até bem pouco tempo a gente era a defesa que menos sofria gol no campeonato. Mas também éramos o ataque que estava fazendo poucos gols. Até houve a possibilidade aí da gente bater um recorde negativo, passar 4 jogos sem fazer gol, né? Se não me engano. E aí fizemos. E cabe ao treinador solucionar o problema defensivo agora da mesma maneira como ele solucionou o problema ofensivo. A equipe não fazia gol, começou a fazer gol. E agora temos que corrigir a outra parte, para que a equipe seja mais equilibrada, sem dúvida nenhuma, né? Porque não pode haver a necessidade de marcar tantos gols para se construir uma vitória. Futebol é assim, né? Então a gente vai trabalhar nesse sentido, como sempre, e o trabalho é o único caminho para a gente resolver no dia a dia as questões que precisam ser resolvidas. Mano, no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro está exatamente no meio da tabela, né? É possível vislumbrar um G6 daqui para frente, na tua opinião? Sonhar mais alto? Você acha que o time está conseguindo entrar no Campeonato Brasileiro do jeito que você esperava a partir de agora? A única maneira de poder sonhar com colocações melhores é manter a produção e crescer um pouco mais dos últimos jogos. E penso que nós temos condições de fazer isso, ser mais estável como equipe, traduzir em pontos algumas boas atuações que já fizemos. E como a proximidade é bastante grande em termos de pontos entre as equipes, né? 3 pontos separa aí uma legião, e uma vitória significa saltar bem lá na frente. É atrás dessa sequência de vitória que nós estamos indo no Campeonato Brasileiro. Mano, é até uma situação indelicada. A gente recebeu uma informação sobre o Caicedo, que passa por um problema grave de saúde na família. E o Cruzeiro, até em respeito, não comentou, ninguém comentou, e isso apareceu nos últimos dias. Você chegou a tomar conhecimento disso? Conta com o Caicedo? Como que tem sido esse trabalho aqui dentro sobre esse problema que passa o jogador junto à família? A gente cuida de todos os detalhes dentro de um clube de futebol, né? Esse não é um assunto dos últimos dias, muito pelo contrário, né? Caicedo, quando foi a última vez para a seleção equatoriana, foi liberado 1 dia a mais ou 2 dias a mais para no retorno passar na casa da sua mãe e fazer a visita. Ficou mais tranquilo quanto a isso. Então já é um assunto que para nós é um assunto superado, embora seja um assunto pessoal que vai perdurar pela característica da enfermidade da sua mãe. Mas nós estamos dando todo o apoio e temos certeza que ele está em condições de
fazer, né, a continuidade da sua profissão. Muitos de nós passam por problemas pessoais. O futebol é um pouco duro quanto a isso, né? Porque ele toma a vida da gente e a gente precisa se dedicar integralmente aqui. O torcedor do Cruzeiro pode ficar tranquilo, que não é esse o problema que está relacionado com isso ou com aquilo do nosso sistema defensivo, embora a gente respeite muito todas as questões pessoais. Para muitos, desde, a gente falou isso várias vezes, o crescimento no jogo contra o Bahia no segundo tempo, contra o Corinthians, contra o Grêmio, agora contra o Palmeiras. Só que são 2 vitórias nos últimos 9 jogos. Isso te preocupa, tornar esse rendimento melhor em resultados mais positivos, em triunfos, mano? Sem dúvida nenhuma, né? Se nós olharmos aí para o lado, pela característica de quem está na frente, nós estamos vendo que com 6 gols, tem muito time aí que está fazendo 15 pontos, né? E então a gente precisa mesmo aliar produtividade, né? O futebol é performance, você tem que jogar bem, mas você tem que ganhar o jogo. A conversa foi essa conversa diante do Curitiba, né? E ela é uma tônica que vai nos acompanhar nas próximas rodadas para nós confirmarmos dentro de campo e números aquilo que a gente está fazendo e que alguns estão elogiando, né? A maioria pelo menos, e a gente sente que a produção está boa. Mas precisa achar pequenos ajustes ainda para que essa outra parte também seja positiva. Mano, você falava desses ajustes aí, a gente sabe que para cada estádio, cada campo no campeonato, tem um certo tipo de estratégia diferente. Por Independência, pelo que já foi esse ano no Campeonato Mineiro, existe também um outro tipo de estratégia? Eu acho que o Cruzeiro está chegando num patamar de equipe que ele pode manter um jeito de jogar dentro de casa e fora de casa. Era isso que nós estávamos procurando para a equipe, né? E também precisa manter em circunstâncias diferentes dentro da partida. Quando está vencendo, tem que saber jogar com resultado a favor, né? Tem que saber suportar dificuldades dentro do jogo, porque o adversário do outro lado também tem seus méritos, né? Com a mesma ideia de jogar, né? Com a mesma formação. Tem que saber ter comportamentos diferentes com a mesma formação. Porque uma equipe não pode ficar mudando a todo jogo ou propondo coisas diferentes a todo jogo. Ela precisa se impor sobre a outra equipe com a mesma maneira de jogar. É isso que faz uma equipe vencedora, é isso que te permite estar nas primeiras colocações do campeonato tão difícil como é o Campeonato Brasileiro. Está faltando pouco para chegar a esse denominador entre primeiro e segundo tempo. Você falava do equilíbrio, né, de um jogo para o outro. Você falava muito de diferenças de atuação em cada tempo do Cruzeiro. Está faltando pouco para que o time possa jogar bem nos 2 tempos, sabendo sofrer na hora certa? Um pouco mais de entendimento do jogo em si, né? Acho que é isso que a gente pode evoluir, é nisso que a gente tem que ficar um pouco mais maduro. Mano, vocês tiveram um dia a mais para descansar e o Atlético tem um compromisso no meio de semana. Tem como aproveitar um pouco isso, tirar proveito dessa agenda um pouco mais turbulenta do adversário? O Atlético também fez uma recuperação posterior à nossa. Não especificamente para esse jogo, né? Mas no jogo anterior não colocou a sua equipe, nem viajou com a sua equipe para o jogo em Chapecó. Então já fez antecipadamente uma preparação para um novo conjunto de jogos, o que a gente tinha feito na Ponte Preta, o Atlético fez uma rodada depois, né? Então não acredito em vantagem, é um clássico, isso mexe demais com os jogadores, é a tradição do jogo, né? É o torcedor, então você passa por cima de tudo, não tem diferença prévia que vai estabelecer vantagem para esse ou para aquele. A vantagem pode ser construída nos 90 minutos, é isso que vai valer. Mano, em semana de clássico, alguns clichês, algumas histórias se repetem, né? Vale mais do que 3 pontos, clássico é clássico e vice-versa, aqueles clichês de sempre. Mas, de fato, qual consequência que você imagina que teria uma vitória ou uma derrota do Cruzeiro num jogo como esse? Vamos jogar o jogo, depois a gente fala sobre isso.
tarde. Boa tarde. Tem pouco mais de um mês que vocês se enfrentaram na final do Campeonato Mineiro. O que tem de diferente daqueles 2 jogos em relação ao adversário? O que o adversário mudou na sua avaliação em relação àqueles jogos da final? É um pouco diferente, né? Ou é bastante diferente. Acho que uma final de campeonato, ele foi se construindo o que cada um fez, né? O Atlético jogava com uma vantagem, porque fez, né, a melhor campanha aí nos critérios de desempate. Por pontos a campanha foi a mesma. Então, empatamos o primeiro clássico e se levou para o segundo uma situação específica, né? E era a decisão do campeonato. Esse não é assim. Esse é outro jogo com outras características. É muito difícil você prever o que vai ser um jogo grande como esse. Ele tem, né, características próprias a cada edição, a cada jogo que nós nos enfrentamos. E eu acho que o importante é a equipe ter personalidade para jogar. É um campo que exige isso, né, pela característica do estádio. É um jogo que, pela grandeza, também exige isso, né? Você não pode se omitir num jogo como esse. E eu acho que será um grande clássico. É a nossa expectativa.